Fala pessoal, tudo bom? Doug aqui, mais uma videoaulinha com vocês. Rapaziada, vamos dar continuidade à nossa hidrostática, né? Nós vemos estudando aí a hidrostática nas últimas semanas, né? Estudamos na semana passada o nosso teorema de Stevin, teorema bem importante para a hidrostática, ele define várias coisas. E a partir dele nós vamos continuar hoje a nossa aulinha, especificamente com uma coisa chamada princípio de Pascal, tá? Tem mais uma coisinha que a gente vai ver hoje, mas não só o princípio de Pascal, mas vamos iniciar nossa aula com o princípio de Pascal, tá? O que é o princípio de Pascal, pessoal? Ele basicamente uma aplicação direta do teorema de Stevin, tá? Então, sabendo que na mesma altura as pressões acabam sendo iguais e tal, o princípio de Pascal diz o seguinte, pessoal, ele diz que o acréscimo de pressão produzido em um líquido em equilíbrio, tá? Não é só um líquido, tá, pessoal? É um fluido, tá? Aqui está escrito líquido, mas a gente tem que levar em consideração como um fluido, porque pode ser um gás também que vai sofrer isso, desde que o fluido seja perfeito, né? Um fluido que não se comprima, não tenha viscosidade, enfim, né? O equilíbrio, esse acréscimo de pressão, né, pessoal, é transmitido integralmente a todos os pontos desse fluido. Como assim, Doug? Bom, veja o exemplo da minha seringa que está ali no desenho, tá? O que está acontecendo ali? Eu tenho, então, determinada seringa que está com água e o balão também está cheio de água, legal? O que vai acontecer, então, nessa determinada situação? Eu vou apertar o bulbo da seringa, eu vou empurrar aquele bulbo ali, tchum, tá? Na hora que eu empurro aquele bulbo ali da seringa, pessoal, é enviada, né? Eu aplico uma força de um lado aqui, né? Corresponde a uma pressão que vai ser feita, né? Porque toda a força aplicada numa determinada área, existe uma pressão. Essa força, essa pressão que está sendo enviada direto para os balões, vai ser transmitida integralmente a todos os pontos desse fluido. Ou seja, o balão, por exemplo, receberia pressão de todos os lados ali, ele iria receber a mesma pressão que ele está recebendo lá. Tranquilo? Bom, o que isso quer dizer para nós aí, né? Então, isso vão ter várias aplicações, né? Referentes a isso. Mas, no geral, o que isso quer dizer para a gente, pessoal? Que a pressão exercida lá, a variação de pressão exercida num certo ponto, por exemplo, eu vou chamar de ponto A, ela vai ser igual à variação de pressão exercida lá num outro ponto chamado de B, por exemplo, tá? Sendo A, por exemplo, aqui a nossa seringa, B, por exemplo, aqui, um ponto na superfície do nosso balão, certo? Então, qualquer variação de pressão feita de um lado vai ser igual a uma variação de pressão feita no outro lado, legal? Bom, gente, o que isso quer dizer para a gente aqui? Existe uma aplicação bem direta, legal, desse tipo de princípio, que é a chamada prensa hidráulica. Todo mundo já deve ter ido aí com o pai, com o tio, com a mãe, sei lá, com a tia Márcia da escola, sei lá quem aí, né? Deve ter ido lá trocar um pneu, por exemplo, do carro, ou trocar óleo do carro, fazer esse tipo de coisa, né? Ou já viu alguém trocar o pneu do carro e tal. Utiliza-se com muitas vezes, né, aí o que a gente chama de prensa hidráulica. O que é essa prensa hidráulica, pessoal? Ela é um multiplicador de força, tá? Por que um multiplicador de força? Porque assim, é complicado você levantar um carro, né, gente? É algo bem pesado, certo? Então, para você não ter que ficar se batendo para levantar aquele carro, a gente utiliza um fluido dentro de uma prensa. Como assim? Aqui dentro dessa partezinha azul aqui, interna à prensa, a gente chama isso aí de fluido, tá? Vai ter um fluido, um gás, um líquido ali dentro, alguma coisa desse tipo, legal? E o que vai acontecer, pessoal? Eu vou exercer de um lado aqui, ó, por exemplo, uma certa força F2 sobre uma certa área, aqui deveria ser A2, né, pessoal? Tá? Não, pode ser A1 também, tanto faz. Aqui a gente pode chamar de A1. Mas então vamos deixar as coisas mais arrumadinhas aqui, ó. Vamos fazer assim. A gente está exercendo aqui uma força F2, uma força F1, perdão, sobre uma área A1. Legal? O que está acontecendo? Se eu estou fazendo uma força sobre uma área, é feita uma pressão aqui nesse lugar. Legal? Vai exercer, então, uma variação de pressão aqui, ó. Variação de pressão 1.
Como a pressão se distribui uniformemente por todo este fluido aqui, pessoal, é exercida desse lado uma variação de pressão 2. Legal? Tá, o que que isso quer dizer, Doug? O que que isso vai me ajudar? Por que que isso é feito na prensa hidráulica e qual é a diferença que isso vai fazer para a gente? Pessoal, é muito mais fácil. Vocês vão ver que quando você vai num mecânico, ele vai usar o tal do macaco hidráulico, tá? É mais fácil para você levantar o carro com o macaco hidráulico porque você faz menos força, beleza? Do que você levantar no macaco ali na manivela mesmo, legal? Tá, e aí? Por que que ocorre esse multiplicador de força, tá, pessoal? Ocorre que é o seguinte, você sabe que lá do princípio de Pascal, que a gente comentou agora, essa variação de pressão, ela é igual. Se ela é igual, pessoal, vamos lá, variação de pressão é uma força F1 aplicada em uma área A1, vai acabar sendo, né, uma força F2 aplicada em uma área A2. Simples assim, pessoal. Ah, então isso que é a prensa hidráulica, é a aplicação da prensa hidráulica. Exatamente. O que acontece aqui, gente, é que, veja, se eu faço uma força pequena numa área pequena, ela pode se tornar uma força grande numa área grande, certo? Então, eu pego uma forcinha pequenininha numa área pequenininha. Ela acaba fazendo do outro lado uma força maior, porque lá a área é maior, já que tem essa igualdade entre força e área sobre área. Legal? Ou seja, né, é um multiplicador de forças. Legal? Beleza? A gente vai meio que usar o fluido para fazer força. A desvantagem desta prensa hidráulica, pessoal, é que ao aplicar uma força pequena numa área pequena e transformá-la numa força grande lá, sendo aplicada sobre uma área grande, nós temos um problema bem grande que é o quanto esse objeto vai se deslocar. Ou seja, eu faço uma força pequena numa área pequena e eu empurro ela muito, certo? O que isso quer dizer? Que eu estou baixando aquela área 1 bastante. Lá do outro lado vai ter uma força grande, numa área grande, mas essa lado direito aí da nossa prensa, né? Ele vai demorar, ele vai subir menos do que sobe do outro lado, tá? Então, obviamente, teria que ter uma desvantagem nisso, né, gente? Essa é só a vantagem, claramente. Então, saiba que você empurra muito de um lado para subir pouco. Por isso que o cara, quando usa aquele macaco hidráulico, ele tem que empurrar várias vezes o macaco hidráulico, legal? Para levantar o outro lado. Tranquilão? Essa é a aplicação mais clássica aí do princípio de Pascal. Mas nós também temos, pessoal, o freio hidráulico, tá? Direção hidráulica, essas coisas também têm esse mesmo princípio, tá? Qual que é o princípio do freio hidráulico, pessoal? É o seguinte, você tem lá o pedal do seu freio, legal? O pedal do seu freio é onde você vai pisar ali para frear o carro. Se não tivesse o freio hidráulico, você iria pisar no pedal e o pedal ia empurrar a pastilha de freio lá contra o pneu e ele iria fazer o pneu frear. Legal? Só que pensa que a força que você ia precisar fazer para isso acontecer é muito alta. Então, o que, que você faz? Você pega você tem o óleo de freio, né, pessoal? Que é um óleo que tem como se fosse uma prensa hidráulica aqui, ó. Você tem um fluido dentro ali de um certo tubo, né? E aí, o que, que você faz? Você tem uma área, certo? Nesse pedal aqui, você pisou aqui, freou, né? Acaba que você faz uma força pequena, mas lá do outro lado, lá, acaba saindo uma força grande, legal? Se você sentar no carro desligado, pessoal, e você apertar lá o freio do carro, você vai ver que parece que tem ar dentro, parece que está comprimindo tipo uma seringa, legal? É a mesma ideia, né, da prensa hidráulica, porque pode ser um fluido, não é necessariamente um líquido, né, que tem ali dentro, mas a impressão que dá é a mesma, legal? É importante que a gente ressaltar que vale a mesma relação que a gente tinha feito agora. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. E uma coisa que eu quero dizer, pessoal, é que muitas vezes essa área que a gente está discutindo aqui, ela vai ser uma área cilíndrica, tá? Se ela é uma área cilíndrica, a área que você vai usar vai ser a área da circunferência, legal? Então tome cuidado com as unidades, aí é uma coisa que eu tenho para te chamar a atenção. Porque a área, pessoal, no sistema internacional, ela é medida em metros quadrados, legal? Mas ela pode vir também em centímetros quadrados. O
que você precisa saber, pessoal? Que se você usar metro quadrado no A1, você tem que usar metro quadrado no A2. Se usar centímetro quadrado em A1, usa centímetro quadrado em A2, tá? Pode usar num sistema usual, mas você tem que depois, você tem que ter a mesma unidade dos dois lados, certo? Dito isso, pessoal, vamos à segunda partezinha da nossa aula, que é com o famosíssimo Teorema de Arquimedes. Com isso, a gente finaliza a hidrostática e daí, a partir disso, começaremos a hidrodinâmica, que é uma parte bem curtinha que a gente estuda aqui no ensino médio, para falar bem a verdade, tá? Então, veja, o Teorema de Arquimedes eu diria que é o mais importante de todos os que a gente estudou até agora na hidrostática, porque o Teorema de Arquimedes, pessoal, ele trata de uma coisa bem importante, que é a flutuabilidade dos objetos nos fluidos, tá? Principalmente nos líquidos, né? A gente fala nos fluidos, que ela pode ocorrer nos fluidos, mas é principalmente nos líquidos que a gente vê acontecendo. Então, o que é o Teorema de Arquimedes aqui, pessoal? O Teorema de Arquimedes, pessoal, é aquela clássica história do Eureka, né? O Arquimedes foi pedido a ele para descobrir se uma coroa ela era de fato de ouro, né? Uma coroa dada pelo rei era de fato de ouro. O que o Arquimedes fez? Ele foi quebrar a cabeça para tentar resolver esse problema, né, pessoal? Enquanto ele estava resolvendo esse problema, ele resolveu tomar um banho relaxante, tranquilo na banheirona dele. E na hora que ele deitou, ele observou que vazou água. Ao observar que a água estava vazando, né, ele percebendo isso, ele falou, cara, agora eu entendi como é que eu vou fazer para saber se aquela coroa é de fato de ouro ou não é. E daí ele saiu correndo pelas ruas dizendo Eureka, peladão, certo? Pós-banho, legal? Então, assim, é uma situação complicada aí do nosso Arquimedes, né? Mas é óbvio, gente, isso aí é mais folclore, né? A gente não sabe se aconteceu de fato, assim, né? São histórias que eles nos contam para deixar as coisas um pouco mais lúdicas. E aí, por que o Arquimedes ficou tão feliz, né, gente? Porque é o seguinte, ele descobriu que ele pode, baseado no peso da coroa, descobrir a densidade que essa coroa tem. Descobrindo a densidade que a coroa tem, ele conseguiria ver se ela é de fato de ouro ou não é. E como que ele faz isso? Gente, imagine a seguinte situação aqui. Ó. Nós temos um recipiente cheio de um líquido, legal? E uma esfera aqui, um corpo com uma densidade que vai ser maior que a densidade do líquido, legal? O que acontece? Eu peguei e coloquei essa esfera dentro do nosso recipiente e ela afundou, legal? Quando ela afundou, pessoal, ela jogou para fora uma certa quantidade de volume de água. Óbvio, né, pessoal? Os corpos não podem ocupar o mesmo espaço, então a água não pode ocupar o mesmo espaço que a esfera. Pela esfera ter sido mergulhada, ela ocupa um certo volume, esse volume de água acaba saindo, né, do nosso recipiente e enchendo aquele segundo recipiente ali, certo? Este recipiente aqui. O que o Arquimedes percebeu, pessoal? O Arquimedes percebeu que o peso que a esfera, ela ficava mais leve, né? Todo mundo já sentiu isso, que quando você coloca, por exemplo, você vai levantar lá o seu amorzinho na piscina, né? É muito mais fácil, você consegue fazer com o braço, só você levanta uma pessoa na piscina facilmente, sem se estressar muito. Porque aí o líquido, pessoal, ele acaba fazendo uma força contrária aí ao peso, né? Vamos dizer assim, uma força sempre para cima, tá? Então, o que o Teorema de Arquimedes diz, pessoal? O Teorema de Arquimedes introduz para a gente uma força conhecida como força de empuxo. E essa força de empuxo diz que todo corpo em um fluido sofre a ação de uma força vertical e para cima, cujo módulo é igual ao peso do fluido deslocado. Doug, como assim peso do fluido deslocado? Vamos voltar aqui. Lembra que eu coloquei a esfera e aí vazou a água? Vazou, né? Se vazou a água, eu tenho um fluido que está sendo deslocado, certo? Ele está vazando, legal? O peso desse fluido é o empuxo, tá? Então, o empuxo, vamos chamar ele de E, é igual ao peso do fluido deslocado, tá? Doug, beleza, tudo bem, mas e aí? Ó, veja só comigo, pessoal. Peso é igual a massa vezes gravidade, né? E a massa que a gente está usando aqui, gente, ó, é a massa do fluido. Lembre-se sempre disso. O empuxo, a gente utiliza a massa do fluido para calcular o empuxo, tá?
Eu vou mostrar para vocês a formulinha final agora. Lembra daquela equaçãozinha que vocês já estão careca de saber? Que a densidade é massa sobre volume? Legal. Vamos isolar a massa aqui, ó. Massa é densidade vezes volume. Já fizemos isso várias vezes, né? Substitui lá. Você vai chegar na equação aí do empuxo, mais famosinha que tem, que é, ó, dGV. Aqui, muito cuidado, tá? Sobre esse dGV aqui que a gente está deixando marcadinha. Por que eu falo muito cuidado, pessoal? Porque a densidade que você vai calcular, ó, a densidade que você vai usar aqui é a densidade do fluido, pessoal. Tá? Você tem que lembrar isso. E o volume, pessoal, é o volume... É o quê? É o volume de líquido que foi transbordado, que foi deslocado, que é o mesmo volume do corpo, portanto, é o volume do corpo, tá? Então, aqui você tem que ter um cuidado para utilizar a equaçãozinha do empuxo, porque a densidade que você vai usar é a densidade do líquido, mas o volume que você vai usar é o volume do corpo que está submerso. Então, no exemplo que a gente tem ali do lado, que a gente está mergulhando ali um retângulo num certo líquido aí, qualquer, pessoal, a gente tem que levar em consideração o quê? Que eu voltar o empuxo, ele vai ser igual da densidade do líquido que ele está sendo mergulhado, mas o volume que eu vou colocar é o volume daquele retângulo que está sendo feito ali, tá certo? Bem importante isso daí para a gente. Ah, Doug, mas é uma força para cima? Sim, é uma força resultante para cima, tá, pessoal? Vocês podem ver que as forças laterais, elas acabam se igualando, né? Então, elas se anulam. E eu tenho uma força de baixo para cima que é maior que a força de cima para baixo, legal? Não é que não tem uma força de cima para baixo no corpo, mas é que ela acaba sendo menor que a força de baixo, por isso uma resultante para cima, tá? Pessoal, isso explica, por exemplo, tá? Por exemplo, o que acontece para o gelo flutuar na água, né? O gelo é um material, acaba sendo menos denso. É até engraçado falar isso, mas né, vamos falar da seguinte maneira. A água no estado sólido, ela é menos densa do que a água no estado líquido, o que faz com que o gelo flutue na água, legal? Só que nem todo a superfície do gelo está acima da água, né? Aquele volume que a gente está falando ali, pessoal, é o volume submerso, legal? Então, é a parte de volume que está embaixo da água, tá? Que você vai fazer esse cálculo. É porque eu estou usando apenas o volume de água, de líquido que foi deslocado. Então, no caso aqui do nosso iceberg, pessoal, se eu fosse calcular o empuxo sobre ele, eu usaria só a parte, só entre aspas, né? Porque 90% aí do volume do iceberg fica embaixo da água, né? Mas eu utilizaria apenas e somente a parte que está embaixo da água para calcular o volume dele, tá vendo? Porque é o volume do corpo submerso. E o que está acontecendo aqui, pessoal? O que está acontecendo aqui é que o iceberg ele tem um certo peso para baixo, e aí para cima, pessoal, ele vai ter o empuxo nele ali, que faz com que ele flutue nessa posição, né? Acaba igualando o peso e empuxo nesse caso, né? E ele fica ali flutuando tranquilamente no mar, sem o menor estresse na vida dele, certo? A não ser quando vem um Titanic dar uma trombada nele. Beleza? Então, pessoal, dadas aí essas dicas a respeito dessa partezinha da hidrostática, mantenham muita atenção, a gente vai resolver alguns exercíciozinhos aí na nossa conferência daqui a pouco, tá? Eu só quero que vocês tenham bastante atenção nesses detalhes aí sobre o Teorema de Arquimedes, que é o mais complexozinho da parte da hidrostática, né? Ele finaliza a hidrostática. E já para falar uma coisa para vocês, pessoal, tem muita gente que fala que baseado no Teorema de Arquimedes que o avião voa, tá? Mas não é, gente, a gente vai ver mais para frente que por causa da hidrodinâmica tem um Teorema de Bernoulli que a gente vai estudar na próxima semaninha aí. Tranquilo? Pessoal, ficamos por aqui. Um abração e falou!